Livro de Atos, capítulo 1, versos 1 a 11, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Vou seguir, né? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, estamos iniciando uma nova série de ensinos na nossa escola bíblica. Em janeiro, durante as férias do nosso pastor, na série Reavivando o Devocional, nós vimos o exemplo de Daniel, que tinha as respostas que a Babilônia buscava. Porque ele, paz do Senhor, agora que eu estou em paz. Perdão, tá, parênteses. Tudo bem? Irmão Nélio, está bem? Que bom vê-lo. Glória a Deus. Fecha parênteses, irmãos. As respostas que a Babilônia buscava, elas estavam em quem? Elas estavam em Daniel. E sobre Daniel estava o Espírito Santo. Nós meditamos isso. E nessa Babilônia, eu lembro que eu falei com os irmãos, que nessa Babilônia, que é o sistema do mundo em que você e eu vivemos, a humanidade ela busca respostas na ciência, na filosofia, na política, na economia, na preservação do meio ambiente, na cultura. Cada uma dessas áreas e outras mais que eu não tenha me lembrado, a humanidade ela busca encontrar respostas para suas inquietações dos nossos dias. Buscam, por exemplo, na ciência, na pandemia, a humanidade buscou respostas na vacina. Só para dar um exemplo, o Brasil, passamos problemas que nós passamos historicamente, mas nós queremos buscar respostas, como brasileiros, na política, seja ela de viés conservador ou seja de viés progressista. Nós sempre queremos buscar respostas naquilo que, para nós, supostamente, vai trazer um preenchimento de um vazio de existência que o ser humano tem. Só que, da mesma forma como a Babilônia buscava respostas e não encontrava,
mas encontrou em Daniel. A humanidade que busca respostas nessas áreas todas não encontra, porque essa resposta está com a igreja cheia do Espírito Santo. E essa resposta é o Senhor Jesus Cristo. Compartilhei isso com os irmãos. E interessante, meus amados, porque se o Espírito Santo ele repousava sobre aqueles servos de Deus, e nós temos vários exemplos na Bíblia. Recentemente, se você está seguindo o plano de leitura bíblica, também no Antigo Testamento, espero que pelo menos no Novo, mas também no Antigo, você deve ter visto, se atentado, do Espírito Santo vindo sobre Sansão, por exemplo, para Sansão ficar fortão e guerrear contra os filisteus. Então, se sobre eles, os servos de Deus no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre eles, estava sobre eles, agora ele faz morada nos filhos de Deus. Hoje o Espírito Santo, ele habita em mim e em você, se nós somos filhos de Deus. Não apenas nos selando para a salvação, mas nós temos a promessa do derramar do Espírito Santo. E esse texto nos comenta sobre isso aqui. Do Espírito Santo, nós temos o selo, nós temos o enchimento, a plenitude, o batismo, o revestimento de poder, o fruto, os dons, o andar, o viver, o ser guiado. E é sobre a relevância do revestimento do alto, de poder do alto, da necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, é que o próprio Espírito Santo está tratando através desse relato de Lucas, como nós vemos pelo contexto aqui, dos versos iniciais de Atos 1, e por aquilo que o próprio Senhor Jesus fala, revela. Quando eu estava preparando aquela série de janeiro, reavivando o devocional, claramente o Espírito Santo falou ao meu coração de nós continuarmos, mas falando sobre algo que é o que está sendo tratado aqui, é de nós sermos cheios do Espírito Santo. E naquele mês de janeiro, no dia do meu aniversário, que nós tivemos uma reunião aqui, chamada reunião de ministério, com diáconos, evangelistas e pastores, após a reunião, o pastor Júlio, ele veio falar comigo, olha, ele estava de férias, né, mas ele falou, olha, o senhor tem me incomodado a nós ensinarmos a igreja sobre a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Vai preparando algo para a gente falar sobre isso? E testificou no meu coração. Então, quando ele retornou das férias, ele deu sequência ao que ele tinha iniciado ano passado, sobre defesa da fé, muito importante. E aí eu fui perguntando para ele, né, como estava terminando, eu falei, vamos falar sobre aquilo mesmo? Ele, não, vai, se testificar no teu coração, vamos. Mas se não, aquilo que o Espírito Santo te dirigir. E foi testificando no meu coração. E numa quarta-feira, estava sentado ali, e os irmãos nós estávamos louvando ao Senhor, e na hora do louvor, né, eu senti uma presença de Deus assim, muito grande aqui, como eu não sentia já há algum tempo dessa intensidade nos nossos cultos. E naquela hora o Senhor confirmou a mim de que era para tratar sobre isso. No domingo seguinte, o evangelista Ailton trouxe uma palavra aqui a nós, e com base nesse texto aqui, tratando de um outro assunto, né, o que nós perdemos, foi isso? Alguma coisa assim, né? O que nós perdemos. E o Senhor confirmou mais uma vez. Então, diante dessas evidências do próprio Espírito Santo, o Espírito Santo quer tratar conosco aqui, Igreja Bíblica Cristã, em São Gonçalo, sobre nós sermos cheios do Espírito Santo. Então, pelo menos durante mais ou menos uns 6 domingos, nós vamos conversar, examinar na palavra sobre ser cheio do Espírito Santo. Amém? Só que aí é que está, irmãos. Por quê? Todo discípulo de Cristo já tem o Espírito Santo. Todo discípulo de Cristo já tem o Espírito Santo. Na verdade, no verdadeiro cristão, o Espírito Santo
habita em quem de fato pertence a ele. Abra comigo Romanos capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, dos versos 8 a 11. Romanos 8, de 8 a 11. Olha o que o texto diz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Qual é o contexto aqui? O contexto, de forma resumida, é de que nós vencemos a carne estando contando com o auxílio do Espírito Santo, que em nós habita. E aí ele deixa muito claro aqui no versículo 9, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está escrevendo essa carta aqui para quem? Para a igreja, em Roma, aos romanos. Lembra que uma pregação minha desse ano, agora eu não me lembro o título, alguma coisa aos evangélicos, não sei se foi evangelho aos evangélicos, alguma coisa assim. Eu falava que por conta do contexto da carta, e lá no final, no capítulo 16, nas saudações, Paulo ia falando de vários irmãos que o auxiliaram ministerialmente, pessoas que ele mesmo ganhou para Cristo, inclusive aquele casal Áquila e Priscila. Ou seja, a carta em que ele deixou o evangelho mais evidente, ele fez para pessoas que já caminhavam com ele há um bom tempo, que estavam lá misturados na igreja em Roma. Então, quando ele fala isso aqui, ele está falando para a igreja. Ele está falando, igreja, se é que o Espírito Santo habita em vós. Ou seja, Paulo está dizendo que é possível nós estarmos no contexto aqui reunidos com verdadeiros discípulos de Cristo e nós não sermos de Cristo. E nós não sermos cristãos. É o que ele está falando. Ele está falando para uma igreja que se reunia regularmente, que ouviam a palavra, que pregavam a palavra, que oravam, se é que o Espírito Santo habita em vocês. Então é muito possível que, lamentavelmente, com muita tristeza no meu coração, possa existir alguém aqui que congregue na igreja bíblica cristã, mas ainda não seja de Cristo. E se tal pessoa não é de Cristo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o verdadeiro cristão, ele já tem o Espírito Santo habitando nele. Agora, no verdadeiro cristão, o Espírito Santo faz eterna morada porque tal pessoa ama a Cristo. Eu estava lá dentro imprimindo e passando os olhos aqui no nosso ensino, eu vi a evangelista Cleiton durante a ministração do louvor falando de que o nosso desejo não deveria estar no céu, mas no próprio Cristo. Então, quem ama Cristo deseja estar no céu não pelo céu, mas por estar com Cristo, e que ama Cristo, tal pessoa, nele, o Espírito Santo faz a eterna morada. Mas quem são esses? João 14, você conhece, mas vamos ler. Versos 15 a 17 e depois o 23. Se me amais,
guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador ou encorajador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós para sempre. Por que os discípulos já conheciam? Porque e esse Espírito habitava com eles. Porque quando Jesus veio habitar entre nós, em Jesus estava o Espírito Santo habitando entre nós. Mas a partir de então, o Espírito estaria em nós, dentro de nós. Essa é a diferença. Mas para quem que Jesus rogaria que ele nos desse o Espírito Santo, rogaria ao Pai para que o Pai nos desse o Espírito Santo? Se me amais. E aquele que ama é quem faz o quê? Guarda os mandamentos de Cristo. Então o Espírito Santo, ele habita para sempre, e o texto aqui é muito claro em dizer para sempre, naquele que obedece a Cristo. Se nós não queremos obedecer a Cristo, será que o Espírito Santo habita em nós? É algo para nós pensarmos. Versículo 23 também. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o Espírito Santo, Cristo e o Pai habitando em nós, quando nós amamos a Cristo, e a evidência disso é a obediência aos seus ensinamentos. Então, o verdadeiro cristão é a eterna morada do Espírito Santo, porque ele ama a Cristo. Um outro texto: no verdadeiro cristão, o Espírito Santo atua na salvação, regenerando e renovando por causa de Cristo. Tito, no capítulo 3, carta de Paulo a Tito. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, capítulo 3, dos versos 3 a 7. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versos 3 a 7. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleite, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, no verdadeiro cristão, o Espírito Santo atua na nossa salvação, nos regenerando, ou seja, e nos renovando, nos tornando novas criaturas, uma nova criação de Deus, uma nova pessoa, nos faz viver em novidade de vida. No verdadeiro cristão, o Espírito Santo é o selo e a garantia pela fé em Jesus. Carta aos Efésios, volte algumas epístolas, por favor. Capítulo 1, versos 11 a 14. Efésios 1, de 11 a 14. Nele digo, nele, falando de Cristo, a referência do versículo anterior, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós,
os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, pelo Espírito Santo habitar em nós, é isso. Você e eu temos um selo que confere a mim e a você que nós somos de Deus. E mais do que isso, quando Jesus retornar, ou no nosso encontro com Ele, no findar dessa vida terrena, se nós partirmos antes do seu retorno, o Espírito Santo habitando em nós é a garantia, é como se fosse a escritura que afirma que você e eu pertencemos a Deus. Por isso Ele pode nos tomar para Ele, nos levar para Ele, porque em nós habita o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, aqui na terra, é o selo que mostra que nós pertencemos a Ele. E quando chegar o nosso fim dessa vida terrena, é a Escritura que atesta que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Esse é o Espírito Santo na nossa vida. Só que aí, irmãos, por que eu fiz questão de ler esses textos? Tem vários outros textos. Me lembrei de um agora, Carta aos Romanos, mas eu não anotei. Capítulo 5, se eu não estiver enganado. Se você puder ficar atento com o seu celular, vai ser uma bênção. Isso, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo no nosso coração atesta o amor de Deus por mim e por você. Um outro texto, também em Romanos, a partir do versículo 12. Eu li até o 11, né? Podia ter lido mais um pouco. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aquele ensinamento de que se nós procurarmos viver segundo o Espírito Santo, nós consequentemente não andaremos na carne. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, no verdadeiro cristão, naquele que verdadeiramente é filho de Deus, naquele que nasceu de novo, naquele que é nova criatura, naquele que foi regenerado, naquele que foi salvo pela fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo já habita. Então, se o Espírito Santo já habita, por que Jesus ele fala, ele menciona da promessa do Pai, de que, e lembrando, né? Na verdade, João os batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Por que Jesus falou que viria o revestimento de poder do Espírito sobre eles? Por quê? Se o Espírito Santo já habita no verdadeiro cristão. E tem um texto que nos ajuda, reforça isso para nós. João, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 20.
a partir do versículo 19. Jesus havia ressuscitado, havia aparecido a alguns, e aí ele aparece então para os discípulos de uma forma geral. Aí o texto nos diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vindo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, podemos compreender, e aí eu fiz uma consulta, inclusive, ao nosso pastor Alan, sobre o entendimento desse texto aqui, desse versículo 22, e o nosso entendimento é de que aqui, nesse momento, está sendo retratada o Espírito Santo vir habitar naqueles que têm uma verdadeira fé em Jesus. Esse momento aqui, em que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, se retrata essa realidade que, pela fé em Jesus, os discípulos tornam-se a habitação do Espírito Santo, passando pela lavagem da regeneração e da renovação, sendo gerados de novo por Deus para uma viva esperança, sendo transformados em nova criação, recebendo a vida de Cristo. Retrata a realidade de todo aquele, você e eu, quando nós cremos em Jesus. É uma realidade. Mas por que lá em Atos, no capítulo 1, ele fala desse derramar do Espírito, desse revestimento de poder? Por quê? São realidades separadas. Uma coisa é você e eu, nós sermos habitação do Espírito Santo para sempre. Outra coisa é nós sermos cheios do Espírito Santo. São coisas diferentes. Uma coisa é nós sermos essa habitação, essa morada dele. Outra coisa é nós sermos revestidos de poder do Espírito Santo. São coisas diferentes. E é por isso que Jesus ele menciona no capítulo 1 de Atos aquilo que nós já lemos e vamos ler ainda. No capítulo 1 de Atos, volte a Atos, por favor, versos 1 a 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Reparou que Lucas, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o médico amado que fez parte da equipe missionária de Paulo. Quando ele faz essa menção aqui, ele já começa assim: fiz o primeiro tratado. Por que ele fala isso? Lucas menciona que escreveu o primeiro tratado para argumentar a razão dele escrever o livro de Atos. É dar uma continuidade ao Evangelho, que para nós é o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Então ele está dizendo, ele está lembrando, eu escrevi o primeiro, lembra? Então, agora estou escrevendo isso aqui. Ele está fazendo uma continuidade. Ele faz uma transição para dizer que o bastão havia sido passado aos apóstolos de Jesus, que por meio do Espírito Santo aplicaram sob a ótica da nova aliança os ensinos de Cristo.
Por isso que ele faz questão, irmãos, de dizer aqui, até o dia, versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, ou seja, ele quer mencionar aqui a importância de Jesus ter subido aos céus. Foi até esse momento, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus continuou ensinando aos apóstolos. E aí ele está falando, esses que receberam os ensinamentos do Senhor, até que o Senhor subiu aos céus, agora o bastão está com eles. É por isso que lá no versículo 11, ele fala isso e detalha isso, quando ele diz, tem a menção de Jesus subindo aos céus e eles olhando para o céu. Dos versículos 3 a 5, acompanhem comigo, vou ler do 4 em diante, 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Agora, só uma pausa aqui. Se Jesus, quando havia ressuscitado, ele soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo, e o nosso entendimento é de que a partir dali simboliza o Espírito Santo habitando em todo verdadeiro cristão, por que aqui Jesus diz que os discípulos depois seriam batizados no Espírito Santo, se eles já tinham recebido o Espírito Santo? Vocês entendem isso? Uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é você ser mergulhado no poder do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu vejo uma maravilha da palavra. Por quê? Jesus ele diz assim, olha, vocês serão batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. Não muito depois destes dias. E no versículo 3, o texto fala que Jesus apareceu para eles por um espaço de 40 dias. Jesus primeiro 40 dias. Aí, a partir desses 40 dias, nós entendemos que logo em seguida Jesus subiu aos céus, entendemos que foi no mesmo dia que Jesus falou isso aqui, foi o dia que ele subiu aos céus, o mesmo instante ali. Alguns dias depois, eles seriam batizados no Espírito Santo, viria esse derramar do Espírito Santo, esse revestimento de poder do alto. Agora acompanhem comigo essa precisão da palavra. Por quê? Porque Jesus ele morreu na sexta-feira, amém? Essa sexta-feira era uma sexta-feira em que os judeus celebravam o quê? Escola bíblica, pode falar. O que os judeus celebravam? Que até naquela noite anterior, Jesus participou com eles ali. Oi? A Páscoa? Exatamente, a Páscoa. Por isso que ele é chamado de nosso Cordeiro Pascal, né? 1 Coríntios 5:7. A Páscoa, ok. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, confere? Confere. Então tá ok. Então Jesus, ele morreu na Páscoa. Por cerca de 40 dias, ele foi visto pelas testemunhas. Versículo 3 aqui nos relata isso, confere? E ele disse que não muitos dias depois, os discípulos seriam batizados no Espírito Santo. E o que aconteceu, irmãos? Cerca de 10 dias depois, no Pentecostes, que é uma das celebrações dos israelitas, que começa exatamente 50 dias depois da Páscoa, veio o derramar do Espírito Santo. Exatamente, cumprindo-se. Olha que Atos 2, vá para Atos 2, versículo 1.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, 50 dias depois de Jesus ter morrido, porque Jesus morreu na Páscoa. E aí vem o texto, vou ler até o 4, né? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Ou seja, essa festa, né, de Pentecostes, ela era conhecida também como a festa das semanas. Por quê? Por causa das 7 semanas de duração da celebração, que inicia com a colheita da cevada e o encerramento acontece com a colheita do trigo. E por isso ela também é chamada de festa da colheita ou dia das primícias dos frutos. Então a festa iniciava com uma colheita e encerrava com uma colheita. Exatamente, Jesus, quando a festa iniciou, Jesus foi colhido aqui da terra. Sua vida foi cortada aqui da terra. Isaías 53, por exemplo, usa essa expressão. Sua vida foi cortada aqui da terra, foi colhido. E exatamente 50 dias depois, no cumprimento da festa, e o texto diz aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo. E essa festa é chamada de Dia das Primícias dos Frutos, ou Festa da Colheita. Aí eu nos pergunto, será que Jesus não seria exatamente a primícia que deveria ser levada aos céus para que você e eu recebêssemos o derramar do Espírito Santo? Eu entendo que sim, porque lá em João, no capítulo 16, versículo 7, Jesus ele falou assim, ainda falando sobre o Espírito Santo: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, nós entendemos que sim. E aí, irmãos, aqui nesses versos 4 e 5 que eu li com vocês, de Atos 1, com essa determinação de Jesus, olha o que o texto diz, irmãos. Estando com eles, determinou-lhes. Jesus não pediu, Jesus não deu uma sugestão, Jesus mandou que eles não saíssem de Jerusalém, mas que o quê? Que eles esperassem a promessa do Pai. Então, com a determinação de Jesus, essa ordem de Jesus, está explícita, irmãos, a relevância que Jesus deu a nós sermos cheios do Espírito Santo. Jesus não sugeriu, fica em Jerusalém para que, quem ficar vai ter uma bênção. Não, Jesus mandou que eles ficassem, porque Jesus quis mostrar para eles a importância disso. Está escancarado para nós a relevância, a importância de você e eu sermos cheios do Espírito Santo, irmãos. Deus quer nos encher do seu Espírito. Era a promessa de Deus, era a vontade do Pai. Só que aí, os discípulos, é interessante, versículos 6 a 8, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Acompanhe comigo, Jesus está falando assim, gente, vocês não sabem, estou explicando para vocês aqui sobre o reino de Deus, esclareci para vocês aquilo que as Escrituras diziam, apontavam para mim, de Gênesis a Malaquias, apontavam para mim, Jesus explicando, mas vocês não sabem da maior, fiquem em Jerusalém, eu estou mandando, porque vocês vão receber a promessa do Pai. E eles sabiam a promessa do Pai, que era esse derramar, eles sabiam. Tanto eles sabiam que eles falaram, mas Jesus,
Vai ser nesse tempo que o Senhor vai reinar aqui na terra? Aí, estou conjecturando, né, irmãos? Imagino, né? O Senhor, ai meu Deus. Sabe quando você, caramba, estou falando de um negócio assim maravilhoso, a pessoa está viajando, só que não era uma viagem, tinha um fundamento isso, tá, irmãos? Não era uma viagem não. Por quê? Os discípulos interromperam o Senhor para falar do reino de Israel, porque para eles, na mente deles, o dia do Senhor significava o derramar da ira de Deus, punindo os pecadores. E isso seria nos últimos dias, no fim dos tempos, a partir de quando o Messias reinaria sobre todas as nações, a partir de Israel. Então, quando você tem lá na palavra de Deus, falando sobre o dia do Senhor, principalmente quando nós entrarmos na leitura dos livros proféticos, você se atenta a isso. Rapaz, o negócio pesa, você vê ali a ira de Deus sendo derramada, o juízo de Deus, a separação daqueles que servem a Deus e não servem. Você vê essa intensidade, e lá sempre está relacionado de, a partir de Israel, Deus reinando sobre toda a terra, sobre todas as nações. Havia esse entendimento, o dia do Senhor com isso. E isso para eles significava o fim dos tempos, os últimos dias. Só que na mente deles estava um entendimento bíblico mais aprofundado sobre isso. Por quê? Abra Joel, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Na mente deles, acompanhe isso. Dia do Senhor, juízo de Deus, derramar da ira, fim dos tempos, reinado do Messias. Todo esse conceito para dia do Senhor. Mas Joel, no capítulo 2, olha o que o texto diz. A partir do versículo 28 a 32. E há de ser, todo esse contexto aqui de Joel, ele está falando do dia do Senhor, tá? E da importância de congregar. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, na cabeça deles, já havia esse conceito, e com o escrito de Joel, quando isso acontecer, meu Deus, sai da terra, ou melhor, não sai dela não, porque sobre ela vai vir o derramado Espírito de Deus. Então eles associaram. Quando Jesus falou, olha, fique em Jerusalém, eu estou mandando, hein? Porque vocês precisam esperar a promessa do Pai, porque vocês serão batizados no Espírito Santo. Eles ligaram, meu Deus, vai acontecer, vai haver o derramar do Espírito Santo, nós vamos ser revestidos do alto, Deus vai nos encher dele, que maravilha! Eles associaram, vai ser nessa época que o Messias vai reinar, vai ser o fim dos tempos, nos últimos dias, vai vir o juízo de Deus, e Deus vai fazer essa separação, aleluia! E por isso que eles perguntaram. Era uma viagem comparando, Jesus falando de uma sublimidade espiritual com algo terreno. Mas eles não falaram bobagem, eles falaram da Bíblia. Eles mostraram conhecimento bíblico. Só que aí o que Jesus faz? Aí o texto continua. Jesus dá uma reposicionada neles, irmãos. E disse-lhes, versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Pessoal, não interessa, isso agora não. Vocês estão querendo saber daquilo que Deus vai fazer. Ou seja, Jesus já estava dizendo que ele não reinaria
a partir de Israel sobre todas as nações quando o Espírito Santo fosse derramado na terra. Ele já estava dando essa dica para eles. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí, irmãos, tem um negócio que o evangelista Ailton falou naquela pregação dele, que eu anotei aqui na minha Bíblia, que eu não tinha linkado as coisas, eu anotei aqui. Eles estavam pensando no reino de Israel, né? Jesus reinando sobre as nações, mas eles não haviam se atentado que a partir deles, de Cristo habitando neles, onde eles estivessem sendo testemunhas de Cristo, eles levariam o reino de Deus. Ele falou isso na pregação, que não tem aqui, né? Ser testemunha é levar o reino. Aí eu linkei o versículo, a palavra reino, do versículo 6 com o ser testemunhas lá do versículo 8. Eles não tinham tido esse discernimento espiritual e Jesus estava reposicionando eles a respeito disso. E aí, meus irmãos, quando Jesus fala da promessa do Pai, eles haviam automaticamente associado ao dia do Senhor e ao reino de Israel. Receber o derramar do Espírito Santo está disponível a todo aquele que corresponde ao chamado de Deus por meio da pregação do Evangelho, arrependendo-se de seus pecados, como evidência de uma genuína fé em Jesus, não importando a geração, a idade, a condição social, a etnia, seja homem ou seja mulher. Vá para o capítulo 2, por favor, Atos 2. É uma leitura extensa, mas eu preciso fazer essa leitura com vocês, irmãos. Do versículo 1 ao versículo 39. Atos 2, 1 a 39. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus? Todos esses homens que estão falando, toda vez que eu leio esse pois que aqui, eu ouço na minha mente um português falando, né? Pois que, né? Fecha parênteses, irmãos, perdoa o seu irmão. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Iásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, dá uma pausa aqui. Se Pedro se colocou em pé, e ele estava junto ali com os irmãos concordemente, eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam em pé? Não. Né? Só para a gente se atentar que não necessariamente você precisa estar de pé para você, né, ser cheio do Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ou seja, os 11 também levantaram. Eles também não estavam em pé, e nós entendemos que todos os demais também não, até porque, em algumas versões, no início do capítulo 2, na minha versão ACF, diz que eles estavam assentados, no final do versículo 2.
No original grego, não significa assentados, tá? Mas apenas estavam ali. Mas em algumas versões traduz como assentados, e como eles se colocam de pé, dá a entender que de fato eles estavam assentados. A igreja estava orando sentada quando foi batizada no Espírito Santo, fora de um rigor de uma liturgia, né, de culto. Não foi naquela liturgia ali, todo mundo em pé, de mãos levantadas, não. Eles estavam sentados quando eles foram cheios do Espírito Santo. Mas, continua aqui. Estes homens não estão embriagados. Eu li 14? Não, né? Eu li 14 de novo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Irmão, uma pausa aqui. Você sabe quando que eu me dei conta que eu tinha sido batizado no Espírito Santo? Eu estava sentado na casa de Rosana aqui, ela morava algumas ruas para cá, né? 20 anos atrás, quase. Até quase 20 anos atrás. E eu estava na casa dela, num cômodo lá que eu pernoitava às vezes, por morar no Rio, né? Os pais dela permitiam. E eu estava numa tarde de sábado, no meu devocional, estava falando sentado no chão, e de repente eu senti uma descarga correndo pelo meu próprio corpo, e as palavras começaram a vir diferente, e aí eu me atentei que eu tinha sido batizado no Espírito Santo, sentado, né? Só para você se ligar nisso do que o texto está dizendo aqui. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Mas isto foi o que foi dito pelo profeta Joel. Ele faz o link. Eles entenderam que o que aconteceu com eles, a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo que Jesus tinha falado, é o que Joel escreveu. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Aqui eles já chamam de nos últimos dias. Em Joel está escrito aqueles dias. Mas eles associaram que aqueles dias significavam últimos dias. Pedro, né? Aqui falando. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas. Não tem distinção se é homem ou se é mulher. Ser cheio do Espírito Santo é para o homem, mas também é para a mulher. E quando ele fala filhos, por que filhos? Porque não era só para aqueles que naquela hora estavam sendo cheios do Espírito Santo, era para os descendentes. O Espírito Santo não foi derramado naquele momento e acabou, mas para todos aqueles que descendem a partir de então, o Espírito Santo ele tem sido derramado. Profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu sou jovem, eu posso ser cheio do Espírito Santo? Pode. Eu sou adolescente, eu posso ser cheio do Espírito Santo? Pode. Eu já tenho, já estou na casa 200, eu já sou da melhor idade. Eu posso ainda, nessa idade, ser cheio do Espírito Santo? Pode! Não importa a idade que você tenha, Deus quer te encher do Espírito Santo dele. Não importa. Aí continua. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Só uma pausa aqui. Lá em Joel, que nós lemos, quando o Joel fala assim: quando chegar o grande e terrível dia do Senhor. Porque o dia do Senhor será terrível para aquele que será punido. Mas quando Pedro fala aqui, Pedro se lembrava do texto. Pedro não fala grande e terrível, ele fala grande e glorioso dia do Senhor. Por quê? Porque ele estava cantando, como se ele estivesse cantando: ó Pai, eu queria tanto ver. É como se ele estivesse cantando isso. Porque naquele grande dia, para nós, os discípulos de Cristo, aqueles que são a habitação de Deus, vai ser um grande e glorioso dia em que os nossos olhos contemplarão ao nosso Jesus como Ele é. Pedro fez esse link. Não vai ser terrível para mim, não. Para mim vai ser um dia glorioso. O dia do meu encontro com Jesus.
Só que ele se encontrou antes, claro, ele morreu antes. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse era o descanso dele. Todo aquele que invocasse a Jesus, todo aquele que tivesse a Jesus como seu Senhor, vai ser salvo. Por isso que para ele era um glorioso dia. Por isso que para mim e para você, nós não devemos temer o final da nossa vida terrena, porque se de verdade nós invocamos ao Senhor, se de verdade Ele é o nosso Senhor, irmãos, vai ser glorioso encontrar com Ele. Não temos nada do que temer. Lembra aquele texto lá de 1 João 4,19? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O contexto é de lançar o medo da condenação, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Aí ele já aproveita para pregar o evangelho, irmãos. Pedro já, vou lançar agora aqui. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não podia conter o nosso Jesus, irmãos. Isso é... Aleluia. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno. Inferno aqui, irmãos, inferno não é a morada dos demônios. Às vezes nós confundimos. Quando nós falamos inferno, o inferno se levantou contra mim. Não, o inferno é o lugar da morada dos mortos, né? Os demônios não habitam no inferno. Eles habitarão no lago de fogo e enxofre eternamente. Mas o inferno não é a morada dele. O inferno, até Jesus ser a primícia da ressurreição, era onde todas as almas permaneciam, inclusive a própria alma de Jesus. Esse texto aqui, quando Pedro menciona Davi, ele está mencionando, Davi mencionava Jesus, ele estava profetizando sobre Jesus, que a alma de Jesus não permaneceria na morada dos mortos, é o que o texto está dizendo aqui. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Como assim corrupção? O corpo de Jesus não apodreceria. Por quê? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Se tivesse passado mais dias, a carne, o corpo carnal de Jesus, veria corrupção, mas não viu por quê? Porque antes disso acontecer, ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, o Pai o ressuscitou. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai, me perdi aqui na leitura, perdão. Com a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, ele começou explicando o que era aquilo. Isso é a promessa do derramar do Espírito Santo. Pregou o Evangelho, já voltou lá, e aí ele nos prometeu o se derramar do Espírito. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, aqueles homens ficaram desesperados. O
pecado deles assim na face deles, eles ficaram tão compungidos dentro deles, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós. Que promessa é essa? A promessa de Joel 2, que Jesus foi lembrando a eles, e que é o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder do alto. E a todos vos diz respeito a vós, a vossos filhos, ou seja, para os descendentes, das gerações descendentes, e a todos os que estão longe. Ou seja, é para os judeus e para os descendentes de judeus, sim, mas também para os que não são judeus. É para mim e para você. E tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ser batizado no Espírito Santo, ser revestido do poder do alto, transbordar do Espírito de Deus, ser cheio do Espírito Santo, está disponível a todo aquele que corresponder à mensagem do Evangelho, a todo aquele que Deus chamar. E foi um pouco mais extenso nessa nosso primeiro encontro aqui, para trazer esse embasamento inicial, introdutório, para com base em Atos 1, nós vamos ver algumas características disso aqui, disso que está escrito, revelado aqui em Atos. Biblicamente, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é sinônimo de manifestações espirituais, que também acontecem, mas aponta especialmente para alguém que é cheio da graça, do poder e da autoridade, vindo do revestimento do alto, capacitando a viver para a glória de Deus. Seja no bom dia que você dá à pessoa que você encontra na rua, seja no seu lidar com a tua família, seja você no seu trabalho, seja você pregando o Evangelho, mas que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Está disponível para nós, irmãos. Amém? Eu quero orar com você, com vocês, encerrando, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças pela vida dos meus irmãos e eu te peço, Pai, que aquilo que a minha limitação em repartir o que o Senhor falou comigo não atrapalhe-os de compreender a necessidade que todos nós, a relevância, a importância que o Senhor mesmo dá para que nós sejamos cheios do Teu Espírito. Ajuda-nos a entender isso, a desejar isso. Espírito Santo de Deus, reparta sobre cada um de nós a porção que o Senhor quer trazer para que nós venhamos compreender dessa verdade. Que esse ensinamento fique selado no nosso coração e que desejemos estar aqui, Pai, nas próximas lições para aprendermos mais, ó Pai, e buscarmos essa realidade nas nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, que todos aqueles que são verdadeiramente seus sejam cheios do Teu Espírito. Aquele que já ainda não foi batizado no Teu Espírito, Pai, que receba do Teu derramar, Pai, no nome de Jesus. Aqueles que não têm andado cheios, ó Pai, que sejam cheios, ó Pai, para a Tua glória. Aquele que ainda não é nem a habitação do Teu Espírito, que seja alcançado pela verdade do Evangelho, de que Jesus morreu naquela cruz para nos livrar da Tua ira vindoura. Que essa verdade fique sobre nós, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos. Em nome